A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu sou uma pessoa que fico muito atento ao que me acontece ao entorno, porque eu percebo que Deus fala de várias maneiras e eu gosto de pegar lições da vida para trazer como conhecimento até aqui para vocês do YouTube, né? E ontem, irmãos, eu estava numa reunião com um grupo de nossa igreja, inclusive o grupo das irmãs, né? E geralmente quando eu estou nessas reuniões, antes a gente faz aquele período de oração onde nós pedimos a Deus um direcionamento, pedimos a Deus uma palavra. Geralmente essas reuniões de início de ano, elas são muito importantes, né, para motivar o grupo, para unir, reunificar o grupo. E enquanto eu estava ali orando, eu creio que foi Deus, o Espírito Santo, que colocou algo em meu coração. Por quê? Porque as coisas boas, irmãos, para a nossa vida vêm de Deus, tá? O diabo não quer nada de bom para a gente. E naquela oração eu senti uma pergunta no meu coração. É importante que você observe essas coisas que vêm assim do nada e entram no seu coração. Às vezes é Deus falando com a gente, tá? E às vezes Deus fala até por meio de pessoas que a gente pensa que está falando ali uma bobagem, mas às vezes é Deus. Você tem que ficar atento o quê? O ardor do seu coração quando Deus está falando, tá? Era isso que os discípulos no caminho de Emaús, eles identificaram, porque o Senhor Jesus se aproxima deles de forma humana quando eles estão voltando para Emaús, e o Senhor Jesus começa a fazer perguntas, por que eles estavam ali, e começa a dialogar com eles, e eles imaginam que é um homem comum. Quando o Senhor Jesus se revela para eles no partir do pão, mostrando que Deus se mostra na comunhão, você não vai ver Deus na divisão, mas na comunhão. Quando Deus se mostra na comunhão, eles falam o quê? Porventura não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco? Então, uma das formas de identificar a voz do Senhor é um ardor no coração, uma fisgada, algo que fisga a sua atenção, que você fica ali pensando, remoendo naquilo. Então, provavelmente, é Deus e o Espírito Santo falando contigo. Pronto. Enquanto eu estava orando ali, eu senti algo falar ao meu coração que me fisgou, sabe? Por exemplo, Deus falando para mim assim, o nosso grupo de irmãs tem cerca de 7 a 9 irmãs, né? A igreja é pequena, está começando. E eu senti Deus falando assim comigo, né? Eu não posso trazer 10, 20 irmãs num estalar de dedos e colocar aí no meio de vocês? E eu, na minha oração, que às vezes é em silêncio, a maioria das vezes, né? Respondi, Senhor, tu podes. Tudo tu podes. Tu és o Todo-Poderoso, né? A palavra de Deus diz, nada é impossível para Deus, né? Tudo Deus pode fazer, irmãos. Deus pode fazer todas as coisas. Tudo que você imaginar, Deus pode fazer. E aí a pergunta veio em seguida, foi, mas vocês estão preparados espiritualmente para receber 10, 20 pessoas? Aí foi que eita, é mesmo. Porque para Deus mandar 10, 20 pessoas, nós que já estamos aqui precisamos estar estruturados espiritualmente para dar suporte a quem chegar. Então, aí eu comecei a pensar e refletir. Isso é tudo na vida. Se você não se capacitar para receber da parte de Deus, Deus não vai poder te dar. Ah, sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Pai bom, misericordioso.
E muitas vezes Deus não permite que algo chegue em nossas vidas para que nós não nos percamos, para que a gente não se perca. Então, é necessário, às vezes, nós nos capacitarmos para poder receber da parte de Deus as bênçãos que o Senhor nos tem para dar. Será que nós estamos preparados? O que eu peço para Deus? Eu estou preparado para receber? Porque não adianta eu pedir a Deus uma fazenda e eu não ter capacidade de administrar uma fazenda. Não adianta eu pedir para Deus um carro, um veículo, se eu não tenho nem habilitação, se eu não sei nem dirigir. Então, eu acredito que muitas vezes o impedimento de nossas bênçãos somos nós mesmos. Porque na parábola dos talentos, acho que é Mateus 25, tem um mistério ali que vai dizer, olha, a um o Senhor deu 5, a outro o Senhor deu 3 e a outro o Senhor deu 1. Aí na passagem vai dizer assim, a cada um segundo a sua capacidade. E você vai ver que a capacidade, ela ali foi real, porque vai dizer bem assim, olha, o que pegou 5, imediatamente, ele não ficou fazendo hora, o que eu vou fazer com isso? Não, para que eu estou com esses 5? Não, imediatamente, o que pegou 5, já saiu para negociar, não perdeu tempo, já foi mostrando a sua habilidade em ter em suas mãos algo dado por Deus. E a palavra de Deus vai dizer que o de 3 também fez a mesma coisa. Imediatamente já saiu, já foi negociar. Aí a palavra de Deus vai dizer que o que recebeu 1, ou seja, o menos capacitado, Deus já na sua soberania deu apenas 1 para ele. Aí ele, rapaz, eu estou com medo de perder, foi lá e enterrou o talento. Quando Deus vai retribuir, vai chamar o de 5 de 5, olha, o Senhor me deu 5, negociei, ou seja, fui habilidoso, soube trabalhar, fui organizado, fiz a coisa render na minha mão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. As coisas que Deus já lhe confiou, você fez render em suas mãos? Porque todos nós temos algo dado por Deus, o muito ou pouco. Deus não deixa nenhum sem nada. Deus lhe deu o muito ou pouco. E o que tem na sua mão já rende para Deus, já cresce, você é um bom administrador, porque a palavra de Deus diz: quem é fiel no pouco, no muito, eu colocarei. Você vai ver isso na vida de José. José não começa administrando o Egito. José começa administrando a casa de Potifar, uma coisa pequena. Depois ele administra a cadeia, já uma organização mais ou menos, média. E agora vai administrar a nação, mostrando que ele é capacitado e vai se capacitando cada vez mais. Então, o de 5 talentos, mostrando que é habilidoso, diz, olha aqui, olha, tá rendido, rendeu muito mais. Aí Deus vai dizer assim, parabéns, servo bom e fiel, produziu para mim, me deu reino. Lembra? A árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Essa árvore me deu muitos frutos, ela multiplicou, ela dobrou meu patrimônio. Então agora, meu filho, já que você foi fiel, toma aqui 5 cidades para você administrar. O de 3, a mesma coisa. O de 1, portanto, o menos capacitado, ele vai dizer, servo mau e preguiçoso. Olha, Deus não gosta de gente preguiçosa. Então a questão é o seguinte, irmãos, será que eu multiplico, eu rendo aquilo que Deus me dá?
Eu garanto para você, irmãos, olha, se você tiver uma oportunidade na igreja, é óbvio que você vai depender da bondade e da graça de Deus. Sem a bondade e a graça de Deus, eu nem estaria aqui fazendo vídeo. Mas se você tiver uma oportunidade na casa de Deus e você pregar bem, mostrar que está preparado, orou, jejuou, está em dia, consagrado, leu, meditou, pensou e sai uma pregação boa, outras portas vão se abrir. Se você vai louvar ao Senhor numa igreja e louva e mostra que ensaiou, que se capacitou, orou, outras oportunidades virão. Mas se não for bem, dificilmente, e perder tempo com esse irmão, não vai. Isso para tudo na vida, tá? É muito importante que a gente comece por baixo, porque embaixo a gente vai começando a se estruturar e vai crescendo, porque quem começa por cima termina embaixo, agora quem começa por baixo termina em cima, porque quando você começa por baixo você vai criando musculatura, você vai ficando mais forte e cada vez que você fica mais forte, Deus vai te dando mais, e você vai crescendo. Lembra a palavra? Crescei na graça e no conhecimento. Por que Deus quer que eu cresça? Para que Ele me dê, me confie mais dádivas. Isso seja no campo material, isso seja no campo espiritual, seja no campo no que você imaginar. Quando você se capacita, quando você melhora, Deus te dá muito mais, porque o celeiro de Deus é infinito. Eu percebi até aqui pelo YouTube. Se você for lá no começo dos vídeos, você vai ver uma diferença gritante. Há 6 anos atrás, uma diferença gritante dos vídeos daquela época para os vídeos de hoje. De hoje está muito mais estruturado, um equipamento melhor, estou muito mais articulado, falando melhor, meditando mais no que vou dizer. Está uma coisa boa de se ver e provavelmente, se você que chegou até aqui, porque você gostou do meu conteúdo, está te cativando. Então mostra que você gostou mesmo e diz aqui amém, para me ver se você chegou até esse ponto do vídeo. Porque aí com o decorrer desses anos, eu fui melhorando a cada dia, melhorando. Lembra? A quem tem será dado, aí melhorando, aí veio mais gente, aí alguém gostou e foi passando para outro e gostou, da mesma forma que eu creio que você vai compartilhar esse conteúdo. Por quê? Porque você vai melhorando, você vai tendo estrutura. Não, eu posso dar, ele aguenta. É a mesma coisa, é uma casa. Se você não estruturar bem as bases, não tem como você colocar um andar em cima do outro. Se você não se preparar para ter um bom carro, Deus não vai te dar. Se você não se preparar para ter um bom relacionamento, Deus não vai te dar. Por quê? Como é que Deus vai dar um bom relacionamento a quem não quer? Eu não estou dizendo, às vezes você não está preparado, mas esse vídeo aqui pode mudar alguma coisa, alguma chave na tua cabeça. Não, a partir de agora eu vou me capacitar, eu vou estudar, a partir de agora eu vou me melhorar para que Deus olhe para mim e me dê. É uma frase que eu já fiz um vídeo sobre isso e é muito séria mesmo. Não corra atrás das borboletas, mas melhore o seu jardim que elas virão. Então, quando você se melhora, quando você é bom, é estruturado, nem precisa você correr atrás. Existe uma lei, um sistema de elevação, como se fosse um elevador que vai te levando para cima gradativamente, sem você se preocupar com nada. É a força de Deus que vai te empurrando para cima. Porque o Senhor Jesus disse, não se coloca uma lâmpada embaixo da cama. Se você brilha, se você ilumina, se coloca você num lugar alto, para que ilumine toda a cidade. E não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Então, a cada vez mais que você se capacita,
Deus vai te dando mais. É só você olhar para a sociedade. A sociedade é um recorte do reino de Deus. Quem são as pessoas que recebem os maiores e melhores salários? Provavelmente aqueles mais capacitados, provavelmente aqueles bônus que fazem. Essas pessoas são as que são mais abençoadas e não adianta ficar olhando, murmurando, não, você não passou pelo que ele passou. Você não se preparou, não se capacitou pelo que ele... Tem gente que não se capacitou em nada, ficou a vida inteira só jogando bola, só desobedecendo o pai, só cabulando aula. E hoje, que é um lugar de destaque, não é assim a vida. A vida é: a quem tem, mais lhe será dado. Estruturado. Davi não chegou a ser o maior rei de Israel, assim não. Ele foi capacitado, andou pelas terras de Israel, passou fome, passou frio, mas cada provação daquela estava tornando ele melhor, mais capacitado, mais preparado. É óbvio, com a graça de Deus, porque sem ela nós não somos nada. Então, prepare o seu jardim, se capacite, porque Deus está precisando de gente boa lá em cima. É só você se capacitar que Deus te coloca. Amém? Sou o pastor Júlio, deixa um comentário aí, se inscreve se não for inscrito. Deus te abençoe.